Muito boa tarde, quase praticamente boa noite, né? Estamos aqui para o nosso sexto dia dessa jornada Desperte Sua Voz durante esses 21 dias. Então, que você permaneça, que você continue firme, que você, ainda que com a rotina, né, do dia a dia, você consiga estar aqui para que a palavra do Senhor ela venha trazer uma nova instrução, uma nova direção para sua vida. Amém? E hoje é domingo, hoje é dia de cultuar o Senhor, hoje é dia também de reunir a família. Então, a rotina do final de semana às vezes ela pode ser diferente da rotina que é durante a semana, mas não esqueça de ter esse momento, de tirar aqui esse tempo também para você receber daquilo que Deus ele quer fazer para esse novo nível que ele está levando você e levando a mim também, tá bom? Hoje a gente está no sexto dia e a gente vai fazer a leitura do capítulo 6 de Deuteronômio, mas antes disso vamos apresentar esse momento ao Senhor, amém? Pai, nós te apresentamos aqui esse sexto dia. Que o Senhor venha trazer clareza, que o Senhor venha trazer, Pai, direção, que o Senhor venha trazer instrução para as nossas vidas. Afaste toda e qualquer, Pai, distração que possa surgir. Que a nossa mente ela esteja, Pai, consciente que o Teu Espírito Santo, ele tenha o controle sobre as nossas decisões, sobre o nosso dia a dia. Te apresentamos, Pai, também essa semana, que essa semana venha a ser uma semana onde o nosso coração e tudo aquilo que a Tua palavra trouxer, ela venha se alinhar, venha, né, se alinhar ao Teu plano, aquilo que o Senhor já tem determinado para nós. E que nenhum mal, Senhor, entre na nossa casa, atinja, Senhor, na nossa casa, a nossa família. Que o Senhor venha dar ordem para que os teus anjos acampem ao nosso redor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá para o capítulo de hoje. E o tema já começa com o seguinte: o que governa seu coração governa toda a sua vida. É isso mesmo. E a leitura vai ser do verso 1, alguns versículos aqui, né? Mas eu vou começar aqui no versículo 1, que diz assim: esses são os meus mandamentos, os decretos, estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhe ensinar. Isso é Moisés falando para o povo, né? Não deixe de cumpri-los na terra, que em breve vocês possuirão, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de uma vida longa. E aqui no verso 6, guardem no seu coração as palavras que hoje lhe dou, repita com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as e prenda as testas como lenha e escreva nos batentes das portas de sua casa e dos seus portões. Aí aqui eu já quero mudar pro verso... Eita, já mudei pro capítulo 9, pro verso de número 11, que diz assim: as casas estarão cheias de bens e vocês não produzirão. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram, comerão de frutos e vinhedos e oliveira que não plantaram. Quando estiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecer do Senhor, que os libertou da escravidão da terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente no nome dele. Aí aqui no verso 18 diz assim: façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da boa terra em que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que viverem nela, como o Senhor disse que fariam. Amém? Então aqui, de tudo, praticamente, né? De toda essa instrução que Moisés deu para o povo, uma que eu achei bem interessante é: quando Deus entregar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que Ele prometeu, cuide para que você não se esqueça dele. Isso aqui, gente, isso aqui é muito forte, porque Deus ele tá dizendo: eu vou te dar, calma, eu vou te dar, mas cuida.
sabe? Tenha atenção, fique atenta, vigilante, para que você não se esqueça de mim, não se esqueça do que eu fiz, como, né, a gente comentou no vídeo de ontem. E aqui, Deus, ele quer tudo de nós, e não apenas uma parte, mas ele quer tudo do nosso coração. Ele quer ser o centro das nossas decisões, ele quer ser o centro dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das vontades, das intenções, das nossas motivações, das nossas motivações e aquilo que alimentamos internamente. O cabelo aqui. Aquilo que alimentamos internamente molda nossa identidade, porque quando a verdade ela não está firmada, qualquer emoção governa. E o coração, o nosso coração, ele sempre vai se mover em direção àquilo que a gente ama. Isso aqui a gente tem que ficar muito atento. Porque a gente diz, eu amo o Senhor, eu amo a Deus, eu quero servir a Deus, enfim. Mas verdadeiramente o nosso coração, ele caminha para isso? Ele se inclina para isso? Ou ele ainda está dividido diante de algumas coisas, sabe? E um dos mandamentos é amar o seu Deus de todo o seu coração. E isso se conecta muito comigo, né? Com a que a gente vive, porque Deus aqui ele está confrontando o centro do nosso coração. Hoje eu trabalho ajudo, né? Sou especialista em dependência emocional, ajudo pessoas a identificarem ciclos de dependência que elas estão presas sem perceber. E logo no início eu acreditava que a dependência emocional era só voltada a relacionamento. Mas hoje existem pessoas que não estão presas emocionalmente somente a pessoas. Existem pessoas que estão presas a rótulos, a lugares, a situação, a coisas que ela colocou a dependência, a segurança e a confiança dela. Quando eu falo de relacionamento, porque a, a, as decisões da pessoa, elas giram em torno do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar. E hoje, né, a gente sabe que muita coisa do que as pessoas postam nas redes sociais é 1% do que elas vivem. Então, nas redes sociais, todo mundo tem a vida perfeita, todo mundo ganha muito dinheiro, ninguém posta dos dias, né, de luta, de choro, disso e aquilo, não. Ali na rede social, as pessoas postam o que elas querem. Só que se as minhas emoções elas não estão sendo governadas pelo Espírito Santo, qualquer coisa que eu veja ali e que gere um gatilho em mim diante das feridas, das frustrações que eu vivo, aquilo ali é um grande sinal para que lá na frente aquilo que eu vi, que, sabe, que eu desejei, que eu almejei, ele se torne um problema ao invés de ser uma bênção. Por isso que por várias situações a gente precisa, né? Deus ele leva a gente a passar por coisas e essas coisas demoram para acontecer, por quê? Porque ele está testando o nosso coração. Essa demora, esse tempo, ele vem para mostrar o que a gente ainda precisa tratar, purificar, sabe, sondar o nosso coração, porque a espera ela revela motivações, intenções, fidelidade, o nível de confiança que a gente tem em Deus. Então, é muito mais profundo do que só o que eu estou comentando aqui com vocês, né? E aqui Deus ele está reorganizando tudo aquilo que ocupa o nosso coração, porque Deus ele está tirando coisas que ocupam lugares demais. Coração dividido, ele começa a cansar, ele oscila, ele duvida, ele se perde, né? Se perde nas decisões, se perde emocionalmente, se perde nos relacionamentos. Então, toda vez que você se vê perdida por alguma coisa na sua vida, tenha certeza que existe algo que está dividindo você. E é onde a gente fica, né, naquela confusão entre o espírito e a carne, porque a nossa carnalidade, ela deseja, ela sente vontade, ela tem intenção, mas a gente tem que deixar com que o nosso espírito governe sobre isso. E o processo é um processo bem mais profundo, né, e prolongado. E aqui tudo isso é para quê? É para que Deus ele mostre que não é o importante, não é o que eu faço, e sim sobre quem eu estou me tornando naquilo que eu faço. A gente se preocupa muito em fazer as coisas para Deus,
mas não para pensar o que que aquele problema, aquela situação, aquela circunstância está formando em mim, sabe? Aquele problema, aquela dor, aquela resposta de oração que não vem, mas o que que isso está formando em mim, sabe? Porque às vezes, se não fosse aquela situação ali específica, você não buscava a Deus como você busca, você não sentia sede, você, sabe, não corria para os braços dele. Muitas situações que eu vivi, que eu passei e ainda passo, eu choro, eu brigo, eu falo um monte de coisa, mas depois eu agradeço, porque se não fosse aquilo ali, eu não ia estar naquele momento ali buscando a Deus, enquanto não tinha ninguém para me dar, sabe, um suporte, um conselho, alguma coisa toda, alguma coisa assim nesse sentido. Mas é pra gente entender que existem situações que ainda não se resolveram, porque aquela situação Deus está usando para formar algo em mim, que essa formação vai ser necessária lá na frente, tá bom? E aqui guarde suas palavras no seu coração, viva pela verdade, não pelas emoções. Quando tudo estiver bem, não esqueça de Deus. E Ele está começando, né, a alinhar a sua voz, a sua estrutura, o seu propósito. Ele está começando a amadurecer a sua mensagem, trazendo a clareza, sabe? Ampliando o seu discernimento. Talvez não agora, nesse momento, você fique, nossa, mas ainda não tô discernindo, ainda não tô isso, ainda não tô tendo toda essa clareza. Mas porque você ainda está no processo, os 21 dias ele ainda não acabaram, tá bom? E garantir que performance, reconhecimento, validação, números e aceitação não ocupe o lugar que é dele. E sabe o que Deus ele está ensinando aqui pra gente nesse capítulo? A permanecer, a descentralizar de algumas pessoas, a descansar internamente nele e, acima de tudo, a construir raízes. Porque, como eu falei, né, antes, a gente não nasceu para ser independente de Deus. A gente nasceu para viver na dependência dele. E viver nessa dependência não é fácil, porque às vezes você vai querer seguir um caminho e Deus ele tem uma outra rota, sabe, um outro lugar, um outro ambiente. E essa dependência filha, agora não é mais esse lugar, é esse outro. Filha, não é para aí que eu quero te levar, é para cá, mas Deus, mas é o que eu quero. Só que a minha vontade, ela é para essa direção. E quando você aprende a depender, você aprende a se submeter também. Amém? E que a gente pare, né? Analise, que você faça os exercícios, que você identifique aquilo que o Senhor quer trazer ao seu coração para que seja alinhado, porque agora a gente está no processo onde o nosso coração ele se realinha. Se a gente se desviou do objetivo, da meta, da motivação, agora ele está trazendo de volta para a rota certa, tá bom? Que você fique com Deus, que você comente aqui no vídeo, que você também comente lá no grupo o que Deus ele já tem falado com você até aqui, amém? Vamos orar, entregar esse momento para que Deus ele venha continuar nos direcionando nessa caminhada, né? Amém? Então, Pai, nós te entregamos aqui, Senhor, esse sexto dia. Nós oramos para que o Senhor venha, Pai, fazer com que o nosso coração, ele a todo momento, esteja alinhado contigo. Senhor, toda e qualquer decisão, independente de qual nível ou risco que seja, da mais simples à mais difícil, à mais complexa, que o Teu Espírito Santo venha nos direcionar conforme a Tua vontade. E que a gente venha, Pai, ainda que não entenda, que não compreenda, a gente venha obedecer, não por obrigação, mas sim por amor, por prazer, porque nós confiamos no Senhor, mesmo sem entender, mas nós acreditamos que o Senhor tem planos maiores, pensamentos maiores sobre nós. Assim como o Senhor falou para Jeremias na tua palavra, clame a mim, nós clamamos, Senhor, durante esses 21 dias, que o Senhor venha revelar aquilo que está escuro, aquilo que está, Pai, no secreto sobre a vida de cada um de nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.